confessando, declarando a tua palavra em oração, nos louvores. Confiamos em ti, Deus. Nada vai abalar nossa fé no Senhor. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Aleluia, Pai. Dê um aplauso ao Senhor.
Quantos vão cantar junto com os anjos? Que santo, santo, santo é o Senhor. Amém. Vamos louvar e adorar o santo nome santo do Senhor.
Nosso desejo é sempre estar sempre juntinho do Senhor. Imaginei você bem juntinho, nunca mais se soltar, nunca mais ficar longe. Amém? É o privilégio que nós temos, né, que o Senhor Jesus proporcionou para nós. Amém? Dê graças a Ele por isso. Certo? E você continue nessa adoração, nessa manhã chuvosa, e Deus derrama chuva de bênçãos aqui neste lugar. Amém? Chuva de bênçãos para a gente, quando voltar para a nossa casa, quem estiver lá também receba, quando a gente for para o nosso trabalho, onde a gente estiver, que nós venhamos ser esse instrumento do Senhor. Amém? Feche seus olhos, comece a falar com Deus, continua aí na tua oração, na tua intercessão. Pessoas não vieram aqui, eu estou vendo que a minha mãezinha não veio, que o Espírito Santo esteja com eles lá nas suas casinhas também. E desde já o Senhor venha ministrar nos nossos corações. Amém? Que você seja essa pessoa incansável de estar indo ao encontro do Senhor. Ao encontro do Senhor com toda a tua fé, não importando as circunstâncias ou obstáculos, mas vai em direção ao Senhor. O Senhor vai liberar a virtude, vai liberar o poder dele na tua vida. Amém? Continue essa busca incessantemente na tua oração, no teu louvor. Queremos te dar o nosso melhor esta manhã, Senhor. Nós queremos te dar toda a honra a ti, porque não há outro Deus como tu, Senhor. Não existe em nenhum lugar, Senhor. Só o Senhor é Deus na nossa vida.
veio por trás, ela tocou na obra do Senhor, no manto dele. Ele sentiu que estava o poder dele naquele momento, porque ela teve uma decisão, ela decidiu ir ao encontro do Senhor. Foi radical a decisão dela, como diz o louvor, foi, porque ela enfrentou aquela multidão e ela estava com muita dor, ela estava fraca, ela estava sem forças, mas ela juntou tudo que ela tinha ali naquele momento e ela foi ao encontro do Senhor. Você juntou todas as suas forças hoje para estar neste lugar. Você enfrentou muita coisa para estar neste lugar. Então faça valer a pena esses momentos você estar na presença do Senhor. Feche seus olhos. Feche seus olhos e diga: a decisão é me erradicar, combinação de sobrenatural. Eu quero a revolução do teu poder em mim, Senhor. A cura onde me se faz real. Eu tomo posse dessa minha fé e te adoro, meu Jesus, por tudo que tu és. E te adoro, meu Jesus, por tudo que tu és. E te adoro, meu Jesus, por tudo que tu Dá um abraço no teu irmão, querido, abençoado na Maria. Quantos louvaram bastante o Senhor? Meu outro irmão, o diácono. Irmãos, Deus compartilhou algo comigo. Algo assim do coração dele quando ele te vê louvando. Falou a respeito de mim, mas eu sei que é para todos, né?
quando Ele nos vê louvando, quando Ele nos vê adorando a Deus, a Ele, né? Ele se agrada de ver você cantando. Eu não sei se vocês cantaram aqui, apesar de muitos não saberem as canções, mas que você não perca a oportunidade de louvá-lo. E eu tenho o costume de ouvir música, mas não cantar em casa. Até o Tony falou, eu quase não te ouço cantando, realmente. E Deus chamou a atenção de mim mesmo, assim, para que eu cante a Ele. Eu não só ouça os louvores, mas eu abra minha boca e cante os louvores, né? E eu vejo muito o Noah, ele é muito musical, desde pequeno ele gostava muito de música. E tem um estudo que fala que a criança, quando ela canta, ela está leve, ela está segura. Quando você vê uma criança cantando, é porque ela está muito segura, ela está num ambiente muito agradável, ela sente esse ímpeto de cantar. É como se ela estivesse liberta. E a Bíblia fala que quando os apóstolos estavam presos, eles cantaram e as cadeias foram, né, rompidas, porque o louvor ele tem esse poder de libertar. Quando você está cantando, você não se sente mais livre, né? Ninguém canta assim, se segurando. Uma decisão é minha. Ninguém canta, né? Quando a gente canta, a gente canta, a decisão. Então a gente, meio que é como se a gente liberasse ali. Você se expressa, você libera. Então coisas que estão presas na tua vida, cadeias, elas vão ser quebradas agora. Cadeias na sua alma, prisões na sua alma, prisões no seu espírito, elas vão ser quebradas. Então Deus está ministrando isso para mim. Cante. Abra sua boca, não fique só ouvindo, não, cante. Todos os dias, querido, bota um louvor lá na tua casa. Se você não faz isso, a partir de hoje, bota um louvor lá. Tem 24 horas no seu dia. Tira 5 minutos. Um louvor dura mais ou menos 5 minutos. Você pode fazer isso? E você vai cantar. Mesmo. Abra sua boca e cante. E você vai todos os dias. Vai ser liberto a cada dia. E Deus vai estar se agradando de você. Deus vai te visitar lá na tua casa, né? Os problemas que você enfrenta com seus filhos, não sei, com o marido, bota o louvor, começa a cantar. Deus, Ele vai te dar libertação em todas essas áreas. Amém? Foi isso que Deus me ministrou e eu quero compartilhar com vocês. Foi algo para mim? Foi, mas pode ser que seja para vocês também. Amém? Vamos orar. Senhor, eu te louvo, Pai. Nós te louvamos também com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Nós queremos expressar, Deus, a nossa gratidão a Ti, Deus, por tudo que Tu tens feito, Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Abre os nossos olhos, ó Pai. Abre os nossos ouvidos. Abre os nossos sentidos espirituais para perceber o mundo espiritual ao nosso redor, Senhor. E como o Senhor tem nos coberto, tem nos guardado de ataques do inimigo, tem nos livrado, Senhor, das setas de Satanás. Senhor, nós estamos aqui, Deus, com o propósito de Te adorar, de Te render louvores, de ouvir Tua palavra, de crescer como cristão. E nós estamos aqui para ofertar, ó Deus, na Tua casa, abençoar o Teu reino. Que nós sejamos, ó Deus, tudo que se rompe no reino espiritual, quando nós trazemos nossos dízimos, quando nós trazemos nossas ofertas, quando nós abrimos a nossa boca para louvar o Senhor, como as coisas espirituais acontecem, Senhor. Abre, Deus, os ouvidos, os olhos, toca, Deus, o coração desses irmãos, para que eles sejam sensíveis ao Teu Espírito, para que eles sejam, Deus, aptos, ó Pai, para perceber a Tua ação, ó Deus, o Teu mover, aquilo que Tu estás falando, aquilo que Tu estás, Senhor, comunicando à Tua igreja. Em nome de Jesus eu te peço, santifica cada dízimo, cada oferta. Senhor, e abençoa cada dizimista e ofertante nessa hora. Em nome de Jesus, a igreja diga amém. Amém. Você recebeu o missionário?
Senhor. Amém, amados? Graças e paz. Quem está com frio? Quem está com frio, né? O fogo do Senhor aquecendo nossas almas. Amém, queridos? Recolhemos já as ofertas, né? Então vamos à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 26. Isaías, capítulo 40, versículo 26. Isaías 40, versículo 26. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque pois dizes, ó Jacó, e fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém, querido? Até aqui, até o 31 finalizou o capítulo 31. Feche seus olhos. Pai, diante da tua presença estamos todos aqui, Pai. Cada um, Senhor, no momento de vida em que enfrenta as lutas. Cada um, Senhor, que tu conhece plenamente o coração, a mente, tudo, Senhor. O que o Senhor fez em nós, o Senhor conhece tudo, Pai. Não há como esconder nada de Ti, Pai. E nós, Senhor, estamos diante de Ti para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Tu és esse Deus fiel, verdadeiro, esse Deus que quer receber do homem, Senhor, daqueles que reconhece o Senhor como Criador, como Deus Supremo, como Deus Todo-Poderoso. Podemos estar aqui contemplando Tua glória, agradecendo, Pai, sendo grato, meu Deus, pela vida, Senhor, sendo grato pelo fôlego de vida, sendo grato, Pai, por estarmos de pé, sendo grato nas pequenas coisas, Pai, nas mais humildes coisas, Pai, sendo, Pai, grato, Pai, pelas nossas famílias, sendo grato pela igreja, nossos pastores, sendo grato, Senhor, por nos dar a cada dia, Pai, a esperança, a firmeza, a fé necessária para prosseguir, Senhor, nessa caminhada. Tu és o nosso Deus, Pai, que nesta manhã fala conosco, Pai, ministra sobre nossas vidas. Usa-me, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, Senhor. Tu, Senhor, que chama, Pai, o Senhor chama para
para que o homem seja apenas, ó Pai, um instrumento, mas quem fala é o Senhor, Pai. O homem é apenas, Pai, para estar, meu Deus, neste lugar, Senhor, mas para estar, Senhor, atento à voz de Deus, Pai. Os profetas ouviam a Tua voz, Pai. Não eram os profetas que faziam os milagres, não eram os profetas, Pai, que traziam o recado, Pai, para a nação, para o povo deles mesmos, mas o Senhor que mandava, Senhor, no céu, as palavras certas, o recado certo, para que houvesse mudança, Pai, no coração de todo Israel, Pai. Assim eu creio que esta palavra, ela vem de encontro ao meu coração, Pai, para a minha mudança, para a minha certeza de que Tu estás comigo, e para este povo, para a igreja que Te adora, para a igreja que confia, para a igreja que está plenamente confiante, que é o Senhor que fala e não o homem, Pai. Assim eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, queridos. Irmãos, a gente sempre passa por algumas experiências na nossa vida. E a gente, irmãos, muitas vezes se depara em situações em que a gente fica se perguntando como vou enfrentar, que tempo vai ser, quanto vai demorar essa situação. E muitas vezes, irmãos, nós temos lido a palavra do Senhor, mas não temos a convicção de que a palavra é para nós, de que a palavra, ela vem de encontro ao nosso coração, para que a gente possa lembrar todos os dias que o Senhor, Ele tem sempre uma resposta, irmãos, para a vida do homem, para aqueles que confiam no Senhor. Deus sempre tem uma resposta, e hoje eu creio que Deus tem essa resposta para a tua vida, a resposta para a tua pergunta, a resposta para a tua oração, a resposta para a tua confiança e fé nele, que você possa crer. Como eu vim agora, irmãos, vinha no Uber, e eu vinha calado, eu vinha pensativo sobre estar aqui nessa oportunidade, e de repente aquele moço, ele disse: vocês vão para a igreja? Eu disse: ele disse: eu também vou à igreja, mas vou só à noite, só que eu estou um pouco sem a igreja, estou fraco. Você poderia orar por mim? Eu disse: sim, meu irmão. Ele disse: eu estou enfrentando uma luta muito grande. Não citou o que era, não falou, mas ele disse: ore por mim. E ele continuou dirigindo, e eu disse: olha, no Salmo 121, a palavra do Senhor está dizendo, o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E em cima dessa palavra eu orei por ele, irmão. E ele se virou, e ele, os meus olhos, as lágrimas, não continha ali as lágrimas e que saíam dos olhos daquele moço, um menino novo. Mas ali orei e disse: vai na paz com Deus. Então, irmãos, eu não sei quanto tempo ele estava esperando algum momento em se deparar com alguém em que pudesse dar uma palavra ou orar por ele. E naquele momento ele falou abertamente: o Espírito Santo está dizendo para mim, peça para ele orar por você. E ali, irmãos, eu não neguei a oração e orei por ele. E o Senhor, nesta palavra, irmãos, que ele colocou não só no meu coração, mas no teu coração, essa palavra de Deus. E o tema dessa mensagem é: espera no Senhor. Espera no Senhor. Eu não sei quanto tempo está a tua luta, mas espera no Senhor. Amém, queridos?
Então, amados, nós vivemos nesses dias, nos dias que esta geração está vivendo, nós não queremos esperar, irmão. Parece até que você vê todas as coisas como o SUS aqui no Brasil, que você está esperando aí um exame há não sei quanto tempo, que você está esperando aí uma resposta de um exame, de uma consulta há não sei quanto tempo, e todas as outras coisas você acha que é igual como o SUS, e você não tem a paciência de esperar. E muitas vezes Deus está dizendo: espera por mim que vai dar certo. É na minha hora que vai acontecer o milagre. Então, irmãos, esse tempo nós estamos vivendo, ninguém quer esperar. Você não quer esperar no trânsito, você não quer esperar na fila do banco, você não quer esperar em canto nenhum, você quer logo que se resolva. E talvez nós estamos vindo aos cultos, mas tem bênção para Deus derramar sobre nós, mas nós não queremos esperar. Queremos que seja rápido, que seja logo, que os intercessores orem e logo aconteça, que os pastores orem, que todo mundo ore e venha logo a resposta. E não é assim, irmãos. É no tempo de Deus. Amém, queridos? É no tempo de Deus, irmãos. O texto, irmãos, aqui que nós lemos, se você ler o capítulo completo de Isaías 40, você vai perceber de onde estava vindo este povo, em que situação eles se encontravam. O povo estava, irmãos, aprisionado, estava no exílio, tinha sofrido durante anos e anos e anos. E agora, irmãos, Deus olha para o seu povo e Deus diz: eu vou socorrer o meu povo. 70 anos se passaram na Babilônia, irmãos, e o sofrimento daquele povo. E agora Deus, Ele olha e diz para o profeta: leve esta mensagem. Eu vou consolar esse povo. O versículo 1 diz assim: consolar e consolar. É o Senhor quem te consola, quem me consola. É o Senhor quem nos restaura, quem nos fortalece. E aquele povo, irmãos, eles estavam com a mente totalmente destruída, irmão. Espiritualmente, aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças, aquele povo não tinha mentalidade para lembrar que havia um Deus no céu. Porque eles buscavam qualquer coisa, irmão, para se apegar, para que pudesse aliviar a dor. Mas Deus manda a resposta para eles. Então, do capítulo 1 ao 31 traz a mensagem, traz conforto, consolo e esperança, irmão, ao povo de Deus. Amém. Amém, queridos? Amém. Deus hoje está trazendo consolo para você. Está trazendo esperança, irmão, para nós. Está trazendo fortalecimento, irmão, para aqueles que estão fragilizados na fé. Eu vou ali no tabernáculo, vou ali, o pastor ora, a pastora ora, os irmãos oram, o Isaías ora, o presbítero Tônio ora, e nada está acontecendo. Espera. Pode ser logo agora, ou pode ser no final do culto, pode ser amanhã, não sei. Mas a tua oração está sendo ouvida. Amém. As nossas orações estão chegando no ouvido do nosso Pai, irmãos. Esse povo foi ouvido por esse Deus que nós estamos aqui diante da presença dele, em que eu e você, nós louvamos a Ele. Como a Tati falou, nós temos que louvar, cantar para Ele, glorificar a Ele, irmãos. Porque Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória e todo louvor. Amém, irmãos? Então, irmãos, a situação era essa. E qual é a nossa situação? Daquele moço do Uber, a situação dele, só ele, Deus sabe. Da
na minha, só Deus sabe. Nós sabemos que vocês, eu não conto nem para minha mãe, eu não conto nem para ninguém, não conto nem para pastor, que eu estou passando. E a Bia comendo no nome. A situação, Cris, que você bem caladinho, bem caladinho. E nós não queremos abrir a nossa boca, mas só Deus sabe. Mas o socorro vai chegar. Vai chegar, meu irmão. Como chegou para o seu povo, vai chegar. Essa palavra ela nos traz um grande despertar, irmão, para que nossa confiança esteja em perfeita harmonia com Deus. Ela traz um despertar, que tenhamos paciência de esperar, irmão. Espera no Senhor. E aqui o salmista, no capítulo 40, irmãos, um dos tais homens que passava por tantas coisas em sua época, mas ele aqui no Salmo 40, irmãos, Davi, ele diz no versículo 1, irmãos: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esperei confiadamente. Davi, irmão, você sabe de tudo que ele passou, você sabe do pecado de Davi, você sabe do que aconteceu com a família de Davi, você sabe do que aconteceu em todo o seu reinado, pelo que você ouve, pelo que você lê. Mas nós não sabemos profundamente, só ele, Deus, sabia quando eu estava nessas lutas, que era interna e que era externa. Mas que Davi, ele, mesmo ali, escondido na caverna, e ele fugindo dos seus inimigos, fugindo do próprio filho, fugindo dos seus adversários, mas ele dizia: eu confio, eu vou esperar com paciência no Senhor. Vai dar certo, vai dar certo, sim, na hora de Deus vai dar certo. E Davi aqui, nesse salmo, ele está dizendo que ele confiava plenamente. Outro salmo também aqui, irmão, 39, versículo 6. Salmo 39, versículo 6, irmãos. Com efeito passa o homem como uma sombra, e em vão se inquieta. Amontoa tesouro e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és o que, irmão? A minha esperança. Tudo isso passa, irmãos. As coisas que nós amontoamos aqui nessa terra, tudo isso se acaba. Mas a nossa confiança em Deus não pode acabar, irmão. A nossa esperança nele, a nossa certeza de que a nossa paciência em esperar vai gerar esperança. Essa certeza que o crente tem que ter, irmão. Porque senão, como vamos esperar a volta de Cristo, irmãos? Se nas pequenas coisas nós não esperamos, como vamos esperar a volta de Jesus? Qual será o tempo? E aqui o salmista está, irmão, confiante, esperando. A minha esperança está no Senhor. É essa confiança que Davi tinha. Confiar no Senhor é ter a certeza que Ele agirá no momento certo. Isso, esperar, é um ato de fé. Esperar, isso significa que é um ato de fé que você tem. Abraão recebe a palavra. Abraão ouve a Deus, em que ele, num tempo determinado, ele ia ser pai de multidões.
através de um filho que iria nascer, Isaac. Agora, quantos dias, quantos meses? Será que foi só os 9 meses, ele esperando ali que saia até aquele menino? Foi décadas, irmãos. Ali Abraão esperou no Senhor. José, irmãos, foi muito tempo ali esperando, aprisionado naquela prisão. Alguém que prometeu: olha, quando eu sair eu vou falar diante do rei por ti, confie que vai dar certo. E José achava que numa semana ou antes se resolvia, irmãos. Mas passaram 2 anos ele lá dentro da prisão. Mas ele esperou no Senhor, irmão. Para chegar o governador, irmão, não foi do dia para a noite. Para tu chegar em uma estatura bem elevada, não é 20 anos de crente ou 30 anos de crente. Depende da tua espera no Senhor, porque Ele vai fazer. E talvez nós estamos, muitas vezes, irmãos, nós dizendo: eu já tenho 30 anos de crente, 35, outros 40, outros 50, irmão. Mas talvez algo ainda não aconteceu na tua vida nem na minha, porque talvez nós não esperamos confiadamente no Senhor. E hoje o Senhor falou ao meu coração, está falando ao teu coração, para tu esperar. Não se precipita, porque Ele está dizendo que Ele é que pode fazer todas as coisas. Tudo isso é um ato de fé. E aqui no Salmo 27, Salmo 27, versículo 13. Salmo 27, 13. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Então nós encontramos diversos salmos de Davi, de que ele, pelo que ele passou, e ele sempre dizendo: espera pelo Senhor, fortifica-se no Senhor. E é isso que eu tenho que vivenciar, buscar para a minha vida, para que Deus possa fazer a obra completa na minha vida e na minha família. Quantas mulheres estão aqui, quantos homens estão aqui, que nós queríamos que todos da nossa família estivessem aqui. Mas vamos esperar, irmão, há uma promessa de Deus. Para quando Josué, quando ele falou, irmãos, aquela palavra que muitas vezes nós lemos, mas não entendemos que no tempo dele aconteceu o milagre, mas também essa palavra ainda é viva e eficaz. E que Josué diz: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ainda que os outros não queiram, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque ele creu, irmão, ele esperou, e no seu chamado ele efetuou aquilo que Deus mandou fazer, assumir o legado, a responsabilidade de conduzir o povo para entrar na terra prometida. E ele disse que ele e a família dele ia estar, irmão. Essa confiança que eu e você tem que termos no Senhor, para que se concretize em nossas vidas, nos nossos dias, amém, irmão? Que Deus seja louvado. Homens que esperaram confiadamente no Senhor. Como eu falei aqui em Hebreus capítulo 6, irmãos. Hebreus capítulo 6. Se essa semana você não leu a Bíblia, irmãos, então vamos desfrutar, porque alguns versículos que eu coloquei aqui, eu creio que é para a sua edificação e a minha edificação.
Hebreus capítulo 6, no versículo 15. Hebreus 6,15. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão o que, irmãos? A promessa. Então, uma promessa para a tua vida. Uma promessa para a minha vida. Eu ouvi um pastor pregando há muito tempo atrás, irmão, em que ele foi convidado para pregar em Juazeiro do Norte. E ali pregando lá, irmãos, naquele evento, ele disse: olha, Jesus salva. Jesus, ele me enviou aqui para libertar muitas vidas. Não é os santos, não é as imagens que vocês creem, não é o Padre Cícero. E quando ele falou Padre Cícero, irmão, um cara bem alto de lá gritou: repete de novo, repete de novo, eu vou te matar. E ele disse que aquele homem puxou uma arma e apontou para ele. E ali ele ficou meio tremendo, mas ele ficou confiante ali que Deus ia dar um escape para ele. E havia, irmão, os 3 presbíteros aqui sentados na cadeira. E quando ele olha, irmão, só tinha um. 2 fugiram, irmão. Só tinha um. E ele ficou ali. E o cara apontando a arma, irmão, e ele disse: meu Deus, lembrei de uma coisa, meu Pai, que tu me fez uma promessa, e eu não morreria antes de se cumprir a tua promessa. Tu me prometeu que eu vou ainda estar na África para pregar na África. E naquele momento, irmãos, diz aquele pastor no seu testemunho que aquele homem tentou apertar e Deus ficou duro. E ali vieram os seguranças, seguraram aquele homem, e eles: olha, eu vou orar por ele. E ele orou por aquele homem e ele se converteu. Esse foi o testemunho que ele falou. Porque ele sabia esperar no Senhor. Havia uma promessa. E aquele presbítero que não fugiu, irmão, porque as pernas travou, ele tinha problema de pressão alta, ele ficou ali quase se acabando. Ele disse: eu já tinha tomado 2 comprimidos para ver se eu melhorava, pastor, porque a coisa foi feia. Mas o pastor esperou no Senhor. Que nós possamos esperar no Senhor. Eu não sei o tempo, querido, eu não sei a hora, mas o nosso Deus sabe que Ele preparou para todos nós, que vai se cumprir, vai, porque Ele não é como o filho do homem para que minta, nem é como o filho do homem para que se arrependa. Ele diz, Ele cumpre, e Ele vai cumprir, queridos, a promessa de salvação, não só para nós, mas para todos da nossa família. Amém, queridos? Então, amados, nós lendo esse texto, nós podemos acreditar que esse Deus, Ele é o Todo-Poderoso, irmão. Senão tu não estaria aqui hoje. Senão tu já teria partido. Mas Ele queria que tu estivesse aqui hoje, para saber que nós estamos esperando Ele, irmãos, na mesma certeza, na mesma confiança, de que Ele vai nos salvar. Ele já nos deu a redenção na sua morte, irmão. Ele já levou as tuas dores, as tuas enfermidades, as minhas, as nossas iniquidades. Nós temos um grande paz, irmãos, de dizer: Senhor, eis-me aqui, transforma a minha vida, restaura a minha vida, me salva.
E naquela oração que eu e você nós fizemos ali, você falou que aceitaria como Senhor e Salvador da sua vida. Eu também falei. Isso nós demos um passo grandíssimo. Mas nós estamos nessa caminhada esperando, irmão, porque o caminho é estreito. E nesse caminho tem que esperar, irmão. Você não pode tomar a frente do outro. Nesse caminho você tem que esperar e tem que saber que Jesus diz: você tem que amar uns aos outros. Nesse caminho, irmão, o Senhor diz: olha, eu perdoei você, agora perdoe os outros também. E assim, irmão, vai acontecendo até o dia que Jesus te chamar e me chamar. Talvez pode nós não estar no momento que Jesus voltar, estar vivo, mas no momento que Ele chama você e a mim, Jesus está voltando para nós. E o que eu fizer até esse momento, se Jesus me levar agora, então é até esse momento que eu estou fazendo. Se eu esperei até agora, irmão, e se Ele me levar, eu tenho que estar já pronto, irmão. Essa espera que o Senhor nos dá é para que a gente esteja pronto, irmão, para quando Ele voltar. Se nós não estivermos prontos, mas eu aceitei a Cristo, estou garantido, porque eu ouvi o pastor pregando, porque você aceitou uma vez é para ser, pode estar fazendo besteira lá fora e tudo que você já está salvo. A Bíblia não diz isso. E eu não encontro respaldo na Bíblia para dizer que eu aceitei, pronto. Ele assinou, eu posso fazer o que eu quiser, livre-arbítrio, eu vou agora fazer tudo que eu quero. Não. Se Jesus não fez tudo o que queria, fez tudo que o Pai mandou, Ele também ensinou ao seu discípulo e a todos os que creem nele. Então, irmãos, é esperar nele, no Senhor. Se nós fizermos bonitinho como Ele ensinou, tudo vai acontecer conforme a palavra. Vamos entrar, irmão. Os portões celestiais se abrindo e nós entrando para a glória. Para louvar ao nosso Deus. Para adorar ao nosso Deus. Que Ele é fiel, irmãos. E aqui, irmãos, na palavra, algo que vocês possam ter prestado atenção no versículo 29, em que o Senhor diz que Ele faz forte o cansado. Se você está cansado, se nós estamos cansados, Ele está dizendo que Ele faz forte o cansado. Aqui está, irmão, no versículo 29, e multiplica as forças daqueles que não têm nenhum vigor, nenhuma força. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz que irmãos, vinde a mim. Não é a Maria, só o José, só o Pedro, só o Manel, só o Francisco. Ele está dizendo: venham a mim todos. Mateus 11, 28. Todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos alivio. É o Senhor Jesus, irmão. Ele prometeu, irmão, e na sua promessa, quando Ele diz que iria enviar alguém que iria preparar no deserto o caminho, irmão, Ele enviou João Batista, irmão, e preparou tudo para que Jesus viesse. E Jesus agora está dizendo, irmão, que Ele faz forte o cansado e multiplica as forças dos que não têm nenhum vigor. Ele diz: os jovens se cansam, se fatigam, e os moços ficam exaustos. Ele está dizendo, irmão, que o jovem é forte, que o jovem ele faz muitas coisas, irmão, porque ele ainda novo. Ele fala: o que você fazia com 15 anos, 20 anos, faz agora para mim. Para mim subir uma escada, irmão, que eu subia correndo com a lata de concreto nas costas, agora não dá mais, irmão. O primeiro batente de joelho já está 60, já pesa, amigo.
Já não sou mais jovem para mim. Está nessa situação. Mas ele diz que o jovem se cansa, irmão, se fatiga. Sou jovem, por que isso acontece? Por que você está ali, a irmãzinha no ônibus, só por isso, Senhor? E pega uma cadeira, Senhor. Está todas as. Oi, vem muito idoso, não tem nenhuma para mim, você fica olhando, mas só que tem um jovem ali cansado do lado, irmão, que ele está esperando o momento que libera a cadeira, ele corre. E você fica só no prazer de sentar, porque o jovem está cansado. Mas o que espera no Senhor, não, irmão. Está com 90 anos no ônibus ali segurando o glória, glória, aleluia. E o ônibus rodando e você glorificando, porque você espera no Senhor. Você não se cansa. Deixa todo mundo sentar. Eu estou aqui adorando meu Deus. E aqui, irmãos, a palavra tão poderosa que está dizendo que isso acontece. Era o que estava acontecendo com o povo de Israel. Mas no versículo 31, irmão, ele diz: mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Que venhamos se renovar esta manhã. Renovar nossa vida espiritual. O Senhor quer fazer isso. Renovar, irmãos, os nossos ministérios. Renovar, irmão, a nossa comunhão uns com os outros. Renovar o nosso amor de marido com mulher, de mulher com marido, de mãe para com os filhos, de filho para com os pais. Essa renovação o Senhor quer fazer, irmãos, com o seu povo. Foi o que Ele fez com esse povo, irmão. Ele despertou naquele povo: olha, vocês buscaram os seus deuses, vocês buscaram recursos, mas não encontraram. Mas eu estou aqui de braços abertos para abençoar vocês. E ele diz, irmão, que os que esperam no Senhor renovem as suas forças e sobem com asas como águias. Isso quer dizer, irmão, que a águia aqui embaixo não dá para ela não, irmão. A águia gosta de altura, irmão. Ela gosta de estar no lugar superior, irmãos, a todas as outras aves. Ela tem uma força tremenda, irmão, de ir os picos mais altos das montanhas para fazer seus ninhos, para cuidar dos seus filhotes. E elas se refugiam nos lugares mais altos. Assim é o crente que espera no Senhor, irmão. O Senhor renova as suas forças e você e eu voa com asas como águia, irmãos, podendo dizer: Senhor, eu contemplo a tua glória, eu contemplo esse momento da minha vida, que diante da situação tu não tem me deixado sozinho, Senhor. E você vence as lutas, as batalhas, e você testemunha de que esse Deus é esse que a Bíblia está falando, irmão. É esse que está sendo pregado. Não é invenção humana, não é invenção nossa, mas é o próprio Deus que está dizendo que Ele faz isso, amado. Ele fez com Israel, Ele faz com esta nação. Ele faz, irmão, com esse povo em que hoje confia nele, irmão. E Ele continua aqui dizendo, irmão, que corre e não se cansa. Corre e não se cansa. 95 anos, ainda tem irmã ainda fazendo aquela pilates. Tem as irmãzinhas aí, irmãos, de 95 anos ainda estão correndo, dá de chinelo em muito jovem. Dá de chinelo em muito jovem. Fazem vários exercícios, irmãos, e não se cansam. E lutas, e mais não estou falando no reino físico, mas no reino espiritual, a luta que você tem enfrentado. E você e eu, nós não se cansamos. Mas por quê? Porque Deus está dizendo que o que espera nele, isso acontece na vida do crente.
correm e não se cansam, caminham e não se fatigarão. Estão caminhando, estão sempre ali conectados com o céu. Tem vencido lutas, tem feito com que o inimigo recue, porque você confia, você espera, você tem paciência, você acredita, você deposita a sua fé em Deus. E o Espírito Santo, ele se alegra, porque se ele está em nós e vendo a nossa atitude, irmão, pode ter certeza que isso está agradando ao Pai. Amém. Está agradando a Deus. Por isso, querido, por isso, minha irmã, meu irmão, o Senhor está falando conosco. Espera pelo Senhor. Você veio para esse culto talvez até atribulado ou atribulado. Talvez você veio pela misericórdia. Mas se você veio é porque você espera no Senhor. Você não esperava que eu estivesse aqui, você não esperava quem era o pregador. Você não esperava o que ia acontecer, mas sabe que o que acontece aqui, irmão, tudo é obra do Senhor. O que está acontecendo aí no teu coração é obra do Senhor, irmão. No meu coração. Porque nesses últimos dias tem nos acontecido, é a prova de que Deus permitiu, mas também é a prova de que Ele cumpriu a sua palavra. Daquilo que você achava que não ia se cumprir no mês de março, se cumpriu. O Senhor, Ele ouviu a tua voz e cumpriu o propósito dEle. A promessa dEle foi cumprida na tua vida. Amém, queridos? Então, amados, que essa palavra, como ela está no meu coração, que ela esteja no teu coração. E lembrarmos que os nossos antepassados, eles passaram lutas, eles enfrentaram fogo, leões, eles enfrentaram a morte ali, sendo eles decapitados, mas eles tinham a certeza que a esperança deles estava em Deus, estava no Senhor, irmão. E hoje a Bíblia relata o nome de todos eles como heróis da fé. Os que esperam no Senhor, eles vão para a galeria, irmão, para a galeria dos heróis da fé. Você é uma heroína, você é um herói da fé, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E nós poderemos contemplar a glória de Deus neste lugar, sabendo, irmãos, que Ele mesmo nos chamou nesta manhã para dizer que Ele está conosco. Amém. Só amanhã? Ele diz todos os dias, irmãos, até a consumação do céu. Se Ele ali na cruz, Ele disse: Pai, está consumado. Foi consumado aquilo que Ele veio fazer, que era para salvar a humanidade, morrendo na cruz. E Ele liberou essa palavra dizendo: estarei convosco todos os dias até a consumação do céu. Tenha esperança. Amém? Feche seus olhos. Pai, graças te damos, Senhor, porque Tu és, Senhor, nosso Deus fiel e verdadeiro. Jesus, nós não temos, Senhor, de se queixar de nada, e muitas vezes reclamamos, Senhor, muitas vezes queremos pressa, muitas vezes queremos até tomar a frente, Pai, muitas vezes queremos até dizer como é que tem que ser feito, Pai, porque nós não queremos, Senhor, esperar. Mas a Tua palavra hoje, nesta manhã, Senhor, é a prova de que o Senhor é o mesmo Deus, em que ali agiu, meu Deus, punindo aquele povo pelo pecado deles. O Senhor permitiu eles passar durante 70 anos, Senhor, ali, meu Pai, na custódia, Senhor, ali naquela dor que eles passavam, para que eles pudessem lembrar
para que eles pudessem entender que havia um Deus no céu, um Deus que queria salvá-los, um Deus que queria a melhora deles viverem bem na terra, que mandava leite e mel, Pai. Mas assim, Senhor, Tu permitiu. Mas o Senhor manda um recado, Senhor, para o profeta, para que aquele povo pudesse confiar, se consolar no Senhor, ter a esperança de saber que o Senhor é um Deus forte, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus Criador, o Deus Supremo, o Senhor é o Deus que está curando vidas aqui nesta manhã. Eu creio, Pai, que o Senhor é esse Deus que nos diz, Pai, para que nós possamos chegar a Ti, ainda que estejamos cansados, sobrecarregados, Pai, o Senhor diz: eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O Senhor está te dando um fardo leve, minha irmã, meu irmão, que tu possa sair nesta manhã ciente de que o teu coração ele está sendo limpo, purificado. O Senhor falou conosco domingo do que Ele faria na vida daqueles que se arrependessem, daqueles que confessassem os seus pecados, daqueles que buscassem a Deus, daqueles que pudessem confiar, esperar. E eu esperei, Senhor, e nesta manhã eu creio que o Senhor trouxe a resposta para todos nós, para os nossos pastores. Confia no Senhor, espera no Senhor, porque Ele é forte, Ele é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Alguma vez, sei que dia 18 tem encontro de casais. Encontro de casais, dia 18 do 4, irmãos, às 19 horas. Vigília pôr do sol, dia 25 do 4. Amém, queridos? Então, casais, tem mais, né? Aniversariantes, Irene, não sei quem é. É a Loura, a irmã Anitta e a dona Raimunda. Teve uma irmã que botou doutora Raimunda, a irmã recebeu, doutora Raimunda. Deus abençoe. Pode vir, não tem mais. Oração, Eduardo, irmão da Jaira. Edivando, perna fraturada. Então vamos orar, irmãos. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós entregamos, Senhor, nas Tuas mãos a vida da irmã Raimunda, a vida da irmã Loura, Pai, que aqui está, meu Deus, a vida da irmã Anitta, Pai, o Teu poder se aperfeiçoa, meu Pai, na vida delas, trazendo cura, trazendo milagre, trazendo uma resposta do céu para a vida delas, que elas possam crescer ainda mais espiritualmente, que elas possam continuar sendo estas bênçãos de Deus, ó Pai, aqui na Tua presença, Pai, para as nossas vidas, Pai. Dá força, Pai. Tira todo o cansaço, toda a fadiga, Pai. Ó meu Deus, nós oramos e cremos que a permissão de Deus, elas completarem mais um ano de vida, que toda a bênção de Deus venha sobre a vida dela. E oramos pelo Edivando, Pai. Ó Pai, esse moço que por alguma coisa que aconteceu, algum acidente, Pai, ele teve a perna fraturada. Eu creio, Pai, que o Senhor é médico dos médicos, e o Senhor já fez a cirurgia. Antes que os médicos chegassem, o Senhor chegou primeiro. Cura ele, Pai, que ele não fique com sequela, que ele possa, Pai, receber a bênção de Deus nesta manhã, em nome de Jesus, ó Pai. Assim eu te peço e te agradeço. Leva-nos de volta para casa, Pai. Protege-nos, Senhor, livra-nos de todo mal. Que o Senhor possa guardar como o Senhor nos guardou na vinda, Pai. Que o Senhor dê um domingo abençoado, todas as famílias unidas, Pai, em um só propósito, em um só amor, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.